Era véspera de Natal e eu estava na minha cozinha, preparando uns biscoitos de Natal, quando o telefone tocou. A voz do meu filho, o Ricardo, me atravessou o peito como uma faca. Mãe, este ano só a família da Paula vai vir para a ceia. Sabe, a gente quer uma coisa mais íntima. As palavras dele me deixaram gelada, segurando o fone com as mãos trêmulas enquanto as lágrimas começavam a rolar. 69 anos de vida, 42 criando aquele filho, e era assim que ele me retribuía. Como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a decoração. O que você quer dizer com só a família da Carla? Eu perguntei mesmo já sabendo a resposta. Minha nora, a Carla, estava planejando isso há meses. Eu a via cochichando no ouvido do Ricardo nas reuniões de família, me lançando aqueles olhares de desprezo quando achava que eu não percebia. Ah, mãe, é que a Carla quer fazer uma coisa especial para o Gabriel. Você sabe como é. O Gabriel, meu neto de 8 anos, o mesmo que corria para me abraçar e gritar, vovó, toda vez que me via, o que me pedia para contar histórias antes de dormir. Meu coração se partiu em pedacinhos, mas por alguma razão estranha, um sorriso se formou no meu rosto. Que bom, meu filho. Eu respondi com uma alegria que me surpreendeu. O Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente esperando lágrimas e súplicas. Sério, mãe? A senhora não está chateada? A voz dele soava confusa, quase decepcionada. De jeito nenhum, meu amor. Aproveitem bastante. E desliguei o telefone com uma tranquilidade que não sentia há anos. O que o Ricardo não sabia, o que nenhum deles sabia, era que 3 dias antes eu tinha assinado os papéis de compra de uma mansão de 15 milhões de reais de frente para a praia, em Jurerê Internacional. Uma propriedade que eu vinha observando em segredo há meses, esperando o momento perfeito para fazer a compra. Enquanto eles me viam como a avó pobre e dependente, que morava em seu apartamento simples, eu estava cuidando de investimentos que eles nem podiam imaginar. Por anos, engoli meu orgulho. Aguentei as indiretas da Carla sobre como certas pessoas não entendem que família precisa do seu espaço. Suportei os olhares de pena quando chegava nas festas com meu vestido verde musgo, o mesmo que usava há 3 anos. Sorri quando me sentavam na ponta da mesa, longe das conversas importantes. Fingi não ouvir quando a Carla dizia para as amigas no telefone. Ela não entende que já não tem idade para certas coisas. Mas naquele dia, algo mudou em mim. Talvez tenha sido a frieza na voz do Ricardo. Talvez tenha sido o choque de me dar conta de que meu próprio filho me escolheu me humilhar por telefone, em vez de me dizer pessoalmente. Ou talvez simplesmente tinha chegado a hora de parar de ser a vítima silenciosa da minha própria família. Enquanto preparava meu café naquela noite, olhando para as chaves douradas da minha nova mansão sobre a mesa, eu soube exatamente o que tinha que fazer. A mansão tinha 8 suítes, uma piscina de borda infinita que se perdia no horizonte do oceano e uma sala de estar principal grande o suficiente para receber 50 pessoas. Os tetos altos com vigas de madeira, as janelas do chão ao teto que davam para a praia privativa, os jardins perfeitamente desenhados. Tudo era o oposto da imagem que minha família tinha de mim. Enquanto eles planejavam a ceia de Natal íntima, eu começaria a planejar a celebração mais espetacular que eles já tinham visto. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em todas as humilhações que tinha suportado. As vezes em que a Carla esquecia de me convidar para os aniversários do Gabriel. Quando o Ricardo me emprestava dinheiro para o mercado com aquele sorriso condescendente, como se eu fosse uma criança precisando de mesada. Quando me excluíam das fotos de família porque já tinham tirado fotos suficientes. Todas aquelas pequenas crueldades que se acumularam por anos como gotas de veneno. Mas agora, eu tinha o poder de mudar a narrativa, e o mais belo era que eles nem teriam que saber até que fosse tarde demais. Enquanto eles se achavam donos do meu destino, eu seria a pessoa a escrever o final desta história. A velha e submissa Dona Marta tinha morrido naquela tarde com aquela ligação. O que nasceria das cinzas seria algo completamente diferente. No dia seguinte, decidi fazer algo que não fazia há meses, visitar o Ricardo e a Carla sem avisar. Precisava ver a cara deles, ouvir com os meus próprios ouvidos a justificativa que teriam para me excluir da ceia de Natal.
Toquei a campainha da casa deles, um sobrado de 2 andares no condomínio que eu tinha ajudado a pagar quando o Ricardo perdeu o emprego há 5 anos. A Carla abriu a porta com uma expressão de aborrecimento que ela nem se deu ao trabalho de esconder. Dona Marta, não sabíamos que a senhora vinha. A voz dela soava como se tivesse pisado em algo desagradável. Ela não me convidou a entrar de imediato. Ficou parada no portal, como se eu fosse uma vendedora ambulante em horário inconveniente. Oi, Carla. Vim ver o Gabriel e aproveitar para conversar sobre os planos de Natal. Finalmente ela se afastou, mas pude ver como trocou um olhar significativo com o Ricardo, que apareceu da sala com uma expressão de desconforto. Mãe, eu já te expliquei por telefone. Este ano queremos uma coisa diferente. Ele não conseguia me olhar nos olhos enquanto falava. O Gabriel veio correndo do quarto, gritando "Vovó!", com aquele sorriso que iluminava o meu mundo. Mas antes que ele pudesse me alcançar, a Carla o parou com uma mão firme no ombro. Gabriel, vá terminar a sua lição de casa, os adultos precisam conversar. O sorriso do meu neto desapareceu na hora. Sentei no sofá que eu tinha dado a eles no ano passado, observando a Carla se ajeitar à minha frente com aquela postura arrogante que tinha aperfeiçoado nos últimos anos. Dona Marta, espero que a senhora entenda que não é nada pessoal. É só que a minha família tem tradições bem específicas para o Natal. Cada palavra era carregada de condescendência, como se ela estivesse explicando algo complexo para uma criança. E quais seriam essas tradições tão especiais que eu não posso compartilhar? Perguntei, mantendo um tom calmo que a desestabilizou. O Ricardo se remexeu na cadeira desconfortável. Ah, mãe, é que a família da Carla é mais sofisticada. Eles fazem uma ceia formal, com protocolo, sabe? As palavras saíram da boca dele como se estivessem o machucando, mas ele disse mesmo assim. A Carla sorriu com aquele sorriso falso que eu aprendi a odiar. Exatamente. Os meus pais vêm da França. Tem certos padrões. A ceia é com louças e cristais finos, servimos foie gras e caviar importado. É uma celebração muito elegante. Ela me olhava de cima a baixo, como se estivesse avaliando se meu vestido verde musgo passaria na inspeção de seus refinados sogros. Entendo, eu respondi, sentindo a humilhação queimar minhas bochechas. E o que exatamente em mim não é sofisticado o suficiente? A pergunta flutuou no ar como uma bomba prestes a explodir. O Ricardo limpou a garganta nervoso. Mãe, não é isso. É só que... Bem, a senhora não está acostumada com esse tipo de ambiente. Nesse momento, o Gabriel tentou se aproximar de novo, mas a Carla foi mais rápida. Gabriel, você não ouviu o que eu disse? Para o seu quarto, agora mesmo. A voz dela tinha aquela autoridade cruel que ela usava para deixar claro quem mandava na casa. Meu neto me lançou um olhar de desculpas antes de desaparecer. Sabe o que me incomoda de verdade, Dona Marta? A Carla se inclinou para a frente, os olhos brilhando de malícia. É que a senhora sempre tenta ser o centro das atenções em toda festa de família, sempre com suas histórias do passado, sempre querendo que todo mundo preste atenção na senhora. Meus pais não estão acostumados com esse tipo de comportamento. As palavras me atingiram como tapas na cara. O Ricardo abaixou o olhar, claramente envergonhado, mas sem coragem para defender a própria mãe. Além disso, a Carla continuou, encorajada pelo meu silêncio. A senhora sempre chega com aqueles presentes baratos para o Gabriel. No ano passado, deu aquele brinquedo de plástico que quebrou em 2 dias. Meus pais vão dar uma viagem para a Disneylândia. Vê a diferença? Carla, por favor. O Ricardo tentou intervir, mas ela o silenciou com um olhar. Não, Ricardo. Está na hora de alguém dizer a verdade. Dona Marta, não é que a gente não goste da senhora. É só que... Bem, a senhora não se encaixa mais no nosso estilo de vida. Suas conversas sobre cupons de desconto e promoções de supermercado não são exatamente o que queremos que nossos convidados ouçam. Ela deu uma risadinha leve, como se tivesse acabado de contar uma piada engraçada. Meus pais vão pensar que somos... Bem, que não temos classe. Se a senhora aparecer com um desses vestidos que compra em brechó. Os olhos dela se demoraram no meu vestido, com desprezo. E não me entenda mal, é legal ser humilde, mas existe um limite. O Ricardo finalmente encontrou a voz, mas apenas para apoiar a esposa. Mãe, a Carla tem razão. Talvez fosse melhor se este ano cada um comemorasse no seu estilo. A senhora pode fazer uma coisa tranquila no seu apartamento, assistir televisão, relaxar, sem a pressão de uma ceia formal.
A traição nas palavras dele foi tão profunda que senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Meu próprio filho, o menino que eu tinha criado sozinha depois que o pai nos abandonou, estava ali sentado, sugerindo que eu passasse o Natal sozinha, assistindo televisão, enquanto eles desfrutavam de caviar e foie gras. Além disso, acrescentou a Carla com um sorriso venenoso, a senhora sempre come demais nas ceias. Meus pais são bem conscientes da etiqueta à mesa. Não gostaríamos que houvesse situações desconfortáveis. Naquele momento, algo se quebrou em mim, para sempre. Não era apenas a exclusão. Era a crueldade deliberada. O prazer que eles pareciam ter em me humilhar. Levantei-me devagar do sofá, sentindo cada fibra do meu ser se transformando. Eu entendo perfeitamente, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Que bom que a senhora entende. A Carla parecia aliviada. Eu sabia que seria razoável. No final, todos nós queremos o melhor para a família. O sorriso dela era radiante, como se tivesse acabado de resolver um problema complicado. Enquanto eu caminhava para a porta, podia ouvir o Gabriel chorando no quarto. O Ricardo me acompanhou até a saída, com a decência de parecer pelo menos um pouco envergonhado. Mãe, espero que a senhora entenda que não é nada pessoal. As palavras dele soaram vazias, como se ele as tivesse ensaiado no espelho. Claro, meu filho, não é nada pessoal. Eu repeti, saboreando a ironia. Eles não tinham ideia de como isso se tornaria pessoal. Enquanto caminhava de volta para o meu carro, senti as chaves da minha mansão pesando no meu bolso, como uma promessa de justiça. Naquela noite, sozinha no meu apartamento simples, peguei o meu celular e comecei a fazer ligações. Era hora de planejar o Natal mais espetacular que a minha família já tinha visto. E desta vez, o Ricardo e a Carla seriam os únicos excluídos da celebração. Naquela mesma noite, depois da humilhação na casa do Ricardo, eu me sentei no meu apartamento e abri o cofre que tinha escondido atrás do armário do quarto. Dentro estavam todos os documentos que a minha família jamais tinha visto. Certificados de aplicações financeiras, extratos de investimentos, escrituras de imóveis. Durante 15 anos, desde a morte do meu marido, eu vinha interpretando o papel da viúva pobre e dependente. Mas a realidade era outra. Meu marido, o Roberto, tinha sido mais inteligente do que qualquer um sabia. Antes de morrer, ele tinha investido discretamente em ações de empresas de tecnologia que agora valiam uma fortuna. Além disso, tinha comprado terrenos em áreas que pareciam sem importância, mas que se tornaram empreendimentos multimilionários. Quando ele se foi, me deixou não apenas o seu amor, mas também um patrimônio de 35 milhões de reais que tinha crescido silenciosamente todos esses anos. Por que eu mantive o segredo? No começo foi pela dor. Não queria lidar com nada depois de perder o amor da minha vida. Depois, quando comecei a ver a verdadeira personalidade da minha família, decidi que seria melhor observar quem realmente me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E agora, depois de anos de humilhações, eu tinha todas as respostas que precisava. A mansão de 15 milhões de reais na praia era só o começo. Eu tinha imóveis em 3 estados diferentes, uma carteira de investimentos que gerava mais dinheiro do que eu podia gastar e conexões que a minha família nem podia imaginar. Enquanto a Carla se gabava dos seus pais sofisticados, eu estava jantando com magnatas do setor imobiliário e filantropos, sem que ninguém soubesse. No dia seguinte, comecei meu plano. A primeira coisa foi ligar para a minha irmã Olga, que morava em outro estado e não via a família há 2 anos, por causa de brigas com a Carla. Olga, sou a Marta. Você tem planos para o Natal? A voz dela se iluminou na hora. Mana. Não esperava sua ligação. A verdade é que eu ia ficar sozinha este ano, depois do que aconteceu com a Carla no Natal passado. Esquece isso? Eu a interrompi. Eu quero te convidar para a minha casa nova neste Natal, uma celebração como a gente nunca teve. Dei o endereço da mansão e pude ouvir a confusão na voz dela. Marta, você tem certeza que escreveu o endereço certo? Parece ser na área mais exclusiva do litoral. Exatamente onde é. Te explico tudo quando você chegar. Só traga uma roupa elegante e vontade de comemorar. Depois liguei para o meu primo Maurício,
que sempre foi como um irmão para mim, mas que o Ricardo e a Carla tratavam com desprezo por ele ser mecânico. Maurício, o que você acha de a gente fazer um Natal diferente este ano? O Maurício tinha sido especialmente humilhado pela Carla no ano anterior, quando ela sugeriu que ele lavasse melhor as mãos, antes de tocar nos móveis da sala. Você está bem, prima? Você parecia estranha quando o Ricardo me ligou para cancelar a ceia. Ah, então o Ricardo estava cancelando convites em meu nome. Interessante. Estou melhor do que nunca, e quero que você venha com toda a sua família para a minha festa de Natal. Eu tenho uma surpresa para todos. Passei todos os detalhes e pude ouvir a incredulidade dele. Marta, esse endereço, você tem certeza? É no bairro onde as celebridades moram. Confia em mim, primo. Só venha elegante e pronto para o melhor Natal das nossas vidas. Liguei para cada tio, cada primo, cada amigo da família, que o Ricardo e a Carla tinham excluído de forma gradual das reuniões por não serem refinados o suficiente para o novo estilo de vida deles. A lista de convidados chegou a 35 pessoas, mas isso não era tudo. Nos dias seguintes, comecei a me mover em círculos que a minha família desconhecia completamente. Entrei em contato com a minha amiga Evelyn, que era diretora de uma fundação beneficente multimilionária. Evelyn, querida, você gostaria de vir à minha casa no Natal? Quero te apresentar a minha família. A Evelyn conhecia a minha situação e sempre tinha se oferecido para me ajudar, mas eu tinha preferido resolver as coisas por conta própria. Claro, Marta, a sua família finalmente vai saber sobre as suas doações para a fundação? Eu dei uma risadinha suave. Digamos que eles estão prestes a descobrir muitas coisas sobre mim. Também convidei o Leonardo, meu consultor financeiro, que tinha sido fundamental para fazer a minha fortuna crescer. Leonardo, eu quero que você conheça o meu filho Ricardo na ceia de Natal. A senhora finalmente vai contar sobre os seus investimentos? Ele perguntou curioso. Algo assim. Eu acho que é hora de ele saber quem a mãe dele realmente é. Além disso, contatei a Iris, a minha decoradora de interiores, que tinha transformado assim a mansão em um palácio de Natal digno de uma revista. Iris, eu quero que você documente todo o evento, fotos, vídeos, cada detalhe. Enquanto isso, eu mantinha a minha rotina normal, continuava indo ao mercado com os meus cupons de desconto, usando os meus vestidos simples, morando no meu apartamento pequeno. Mas todas as noites voltava para a mansão para supervisionar os preparativos. Os jardins foram iluminados com milhares de luzes douradas que se refletiam na piscina de borda infinita. A varanda de frente para o mar foi decorada com guirlandas de flores frescas que custaram mais do que a Carla gastava com roupa em um mês. O Ricardo me ligou 2 vezes durante aquela semana, provavelmente sentindo algum remorso tardio. Mãe, a senhora está bem? A sua voz estava tão tranquila no outro dia. A voz dele tinha uma nota de preocupação que eu não ouvia há anos. Estou perfeita, meu filho. Na verdade, nunca estive melhor. Espero que vocês aproveitem bastante a ceia europeia sofisticada. Mãe, se a senhora quiser, pode vir tomar a sobremesa com a gente. Eu sei que a Carla disse umas coisas duras, mas não se preocupe comigo, Ricardo. Eu o interrompi suavemente. Eu vou ter um Natal maravilhoso. Na verdade, provavelmente o melhor da minha vida. A confusão na voz dele era clara. A senhora vai para a casa de algum parente? Tipo isso. Eu respondi com um sorriso que ele não podia ver. Só aproveite o seu caviar e o seu foie gras. Eu estarei exatamente onde eu preciso estar. A Carla também ligou, 3 dias antes do Natal. Dona Marta, espero que a senhora não esteja ressentida com a nossa conversa. Eu só queria ter certeza de que a senhora entende que isso é o melhor para todos. A voz dela destilava aquela falsa preocupação que ela tinha aperfeiçoado. De jeito nenhum, Carla. Na verdade, eu agradeço por você ter aberto os meus olhos. Eu pude ouvir o alívio dela. Que bom! Eu sabia que a senhora seria madura sobre o assunto. Afinal, família é o mais importante, não é? Com certeza. Família é o mais importante. Eu repeti pensando nos 35 convidados que já tinham confirmado presença na minha celebração. Na noite anterior ao Natal, eu estava na mansão supervisionando os últimos detalhes, quando o Maurício chegou mais cedo para ajudar. A reação dele ao ver a propriedade foi exatamente o que eu esperava.
Ele ficou parado no portão de entrada, de boca aberta, olhando para a fonte de mármore iluminada, os jardins perfeitamente cuidados e a mansão que se erguia, majestosa, contra o céu estrelado. Prima, de quem é essa casa? Ele perguntou, enquanto caminhávamos pelo caminho de pedra. É minha, Maurício, toda minha. Ele parou no meio do caminho. Sua? Como é que isso é possível? É uma longa história, primo, mas digamos que eu andava guardando alguns segredos. Quando entramos na sala de estar, com seus tetos de 6 metros de altura, a lareira de mármore acesa e as janelas que davam para a praia particular, o Maurício se sentou pesadamente em um dos sofás de couro italiano. Marta, eu não estou entendendo nada. O Ricardo sabe sobre isso? O Ricardo não sabe de nada. E amanhã à noite, quando ele vir as fotos da nossa festa nas redes sociais, ele vai se dar conta de que cometeu o maior erro da vida dele. Tirei o meu celular e mostrei a lista de convidados confirmados. Os olhos dele se arregalaram. Toda a má família vai estar aqui, exceto o Ricardo, a Carla e o Gabriel. A compreensão do que estava prestes a acontecer se refletiu no rosto dele. Prima, isso vai ser exatamente o que eles merecem. Exatamente o que eles merecem, Maurício. Na manhã de Natal, acordei no meu apartamento pequeno pela última vez. Eu tinha decidido manter a rotina até o último minuto, mas o meu coração batia com uma emoção que não sentia até há décadas. Às 10 da manhã, o Ricardo me ligou, com aquela voz forçadamente alegre que ele usava quando se sentia culpado. Feliz Natal, mãe! Como a senhora está passando? Maravilhosamente, meu filho. Na verdade, estou me arrumando para uma celebração incrível. Eu não estava mentindo. Ah, a senhora vai para a casa da Olga? A voz dele tinha uma nota de alívio, como se isso resolvesse todos os seus problemas de consciência. Tipo isso, a Olga vai estar comigo, junto com muitas outras pessoas especiais. Pude ouvir a Carla falando no fundo, provavelmente perguntando por que eu parecia tão alegre. Bom, mãe, nós também vamos ter um dia lindo. Os pais da Carla trouxeram champanhe francês que custa R$500 a garrafa. Claro que ele tinha que se gabar. Que legal, Ricardo. Espero que vocês gostem bastante. E o que a senhora vai fazer exatamente? Desta vez, a pergunta veio direto da Carla, que tinha pegado o telefone. Eu vou receber a minha família na minha casa, querida. A família que realmente me valoriza. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Na sua casa, a senhora não quis dizer o seu apartamento? Eu disse exatamente o que eu queria dizer, Carla. Na minha casa. E desliguei o telefone, sentindo uma satisfação que não tinha experimentado em anos. Eu sabia que aquela ligação os ia deixar inquietos, mas eles não tinham como imaginar o que realmente estava por acontecer. Ao meio-dia, cheguei na mansão para os preparativos finais. A equipe do chefe Felipe já estava trabalhando na cozinha gourmet, preparando um menu que faria o foie gras da Carla parecer fast food. Nós tínhamos lagosta fresca, salmão norueguês, caviar beluga autêntico e um chefe francês que tinha trabalhado em restaurantes com estrelas Michelin. Os aromas que saíam da cozinha eram celestiais. A Iris tinha superado todas as minhas expectativas com a decoração. A sala principal parecia ter saído de um conto de fadas natalino. Tinha uma árvore de Natal de 4 metros de altura, decorada com enfeites de cristal austríaco e luzes que criavam um efeito mágico. As mesas estavam postas com louças de porcelana, taças de cristal e arranjos com orquídeas brancas, que tinham custado mais do que o salário mensal do Ricardo. Às 2 da tarde, os convidados começaram a chegar. A primeira foi a Olga, que chegou de táxi. A expressão no rosto dela, quando o táxi parou em frente à mansão, foi impagável. Ela ficou parada na calçada por 5 minutos, olhando para a propriedade como se fosse uma miragem. Marta, por favor, me diga que você não se meteu em problemas. Foi a primeira coisa que ela disse quando eu abri a porta. Pelo contrário, mana, pela primeira vez em anos eu estou exatamente onde devo estar. Peguei no braço dela e a levei para um tour pela mansão. Cada cômodo arrancava um novo grito de surpresa. Como isso é possível? Desde quando você tem esse dinheiro? Nos sentamos na varanda de frente para o mar com 2 taças de champanhe de verdade. Não a imitação que a Carla provavelmente estava servindo. Você se lembra quando o Roberto morreu, 15 anos atrás? Ela assentiu. Bom, acontece que o meu marido era muito mais esperto com dinheiro do que a gente sabia.
Eu contei tudo a ela. Os investimentos secretos, os terrenos que agora valiam milhões, as ações que tinham se multiplicado por 100. E por que você nunca disse nada? Ela perguntou, ainda processando a informação. Porque eu queria saber quem me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E os resultados foram bem reveladores. O Maurício chegou meia hora depois com toda a família. A esposa, os 3 filhos e até a sogra. A reação foi parecida com a da Olga, só que multiplicada por 6. Os filhos dele, que tinham entre 15 e 22 anos, começaram a tirar selfies no jardim. Tia Marta, isso parece um palácio de princesa. A filha mais nova dele me disse. E vocês são as minhas princesas e príncipes favoritos. Eu respondi, aproveitando até a alegria genuína deles. Era tão diferente da atitude calculista que eu via na minha própria família há anos. Aqueles meninos e meninas me abraçavam porque realmente gostavam de mim, não porque esperavam algo em troca. Conforme a tarde avançava, a mansão se encheu de risadas, música e conversas animadas. Cada convidado que chegava trazia histórias sobre como o Ricardo e a Carla os tinham excluído de forma gradual das festas. A minha prima, que era enfermeira, me contou como a Carla tinha sugerido que talvez fosse melhor ela não vir com o uniforme na próxima vez, depois que ela chegou direto do hospital para um aniversário do Gabriel. O meu vizinho de toda a vida, um senhor de 80 anos, que tinha sido como um pai para mim depois da morte do Roberto, me confessou que o Ricardo tinha dito no ano passado que talvez fosse a hora de as gerações mais velhas darem espaço para as novas tradições. Cada história era uma facada no meu coração, mas também me dava mais determinação. Às 5 da tarde, quando o sol começava a se pôr no oceano, criando um espetáculo de cores douradas e rosadas, a Evelyn chegou com um presente que eu não esperava. Ela tinha trazido um fotógrafo profissional. Eu pensei que você ia querer documentar esta noite especial. Ela me disse com um sorriso cúmplice. Tenho a sensação de que vai ser histórica. O fotógrafo começou a registrar cada momento. As risadas ao redor da piscina, os brindes na varanda, as crianças brincando nos jardins iluminados. Cada foto seria uma prova da celebração espetacular que o Ricardo e a Carla tinham perdido por causa da arrogância e da crueldade deles. O Leonardo, o meu consultor financeiro, chegou acompanhado da esposa, que era médica. Marta, quando a senhora disse que tinha uma família interessante, eu não imaginei que fosse tão numerosa. Ele comentou enquanto olhava para os 35 convidados. A família de verdade são as pessoas que amam a gente incondicionalmente, Leonardo. E, como você pode ver, eu sou muito rica nesse aspecto. Às 6 da tarde, assim que estávamos servindo os petiscos na varanda principal, o meu celular começou a tocar insistentemente. Era o Ricardo. Eu o deixei tocar. Ele ligou de novo, na mesma hora. Desta vez, eu atendi e coloquei no viva voz, para que a Olga e o Maurício pudessem ouvir. Mãe, onde a senhora está? A gente está ligando a tarde toda. A voz dele soava ansiosa. Estou em casa, meu filho, aproveitando um Natal maravilhoso com a minha família. Em casa, a gente foi no seu apartamento e a senhora não está lá. O porteiro disse que a senhora saiu cedo e não voltou. A satisfação de saber que eles tinham ido me procurar foi imensa. Eles estavam me procurando. Não estavam tão ocupados com a ceia sofisticada deles. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mãe, onde quer que a senhora esteja, venha para casa. O Gabriel está te esperando. Ele está perguntando pela senhora a tarde toda. E lá estava ele, usando meu neto como isca emocional. Diga para o Gabriel que a vovó o ama muito, mas que ela está comemorando com a família que realmente a valoriza. Eu pude ouvir a Carla discutindo no fundo, claramente frustrada porque o plano perfeito dela estava desmoronando. Dona Marta, é a Carla. Eu não sei que joguinho a senhora está fazendo, mas isso é ridículo. Venha para cá agora mesmo e pare de fazer drama. A voz dela tinha a autoridade mandona que ela usava quando esperava a obediência imediata. Drama, Carla? Isso não é drama, isso é vida real, e na vida real as ações têm consequências. O que isso quer dizer? O Ricardo perguntou com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Era medo. Quer dizer, meu filho, que vocês tomaram uma decisão sobre quem merecia estar no Natal da família, e eu tomei a minha. E desliguei o telefone na mesma hora. A Olga me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Mana, a coisa está ficando séria.
Era a hora de ficar séria, Olga. Por 15 anos engoli o meu orgulho, aguentei humilhações e fingi que não doía ser tratada como uma cidadã de segunda classe pela minha própria família. Mas isso acabou. O Maurício levantou a taça. Um brinde à tia Marta, que nos ensina que nunca é tarde demais para recuperar a dignidade. Todos os presentes se juntaram ao brinde, e pela primeira vez em anos eu senti que estava exatamente onde eu devia, cercada por amor e respeito de verdade. Enquanto o sol terminava de se esconder no horizonte e as luzes da mansão criavam um ambiente mágico, eu soube que a noite estava só começando. O melhor ainda estava por vir. Às 7 da noite, quando a festa estava no auge, decidi que era hora de começar a segunda fase do meu plano. Iris, eu disse para a minha decoradora, eu quero que você suba todas as fotos e vídeos para as minhas redes sociais. Todas as contas, Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu quero que todo mundo veja o que é uma verdadeira celebração de Natal em família. A Iris sorriu, cúmplice, enquanto organizava as imagens no notebook dela. As fotos estavam espetaculares. A mansão iluminada como um palácio de contos de fadas, a mesa de jantar que parecia ter saído de um filme de Hollywood. Todos os meus convidados brindando com taças de cristal contra o fundo do oceano. Em cada imagem exalava elegância, riqueza e, acima de tudo, felicidade genuína. Marta, essas fotos vão causar um alvoroço, comentou a Evelyn enquanto revisava as imagens. Principalmente essa, onde a senhora está brindando na varanda com o pôr do sol. A senhora parece uma rainha no seu palácio. Ela não estava errada. Naquela foto, eu usava um vestido longo cor champanhe que eu tinha comprado especialmente para a ocasião, com joias que tinham pertencido à minha sogra e que valiam mais do que o carro do Ricardo. A primeira foto que eu postei foi uma panorâmica da mansão, iluminada do jardim, com a legenda, comemorando o Natal em família, rodeada pelas pessoas que realmente me amam, abençoada pela vida. Os comentários começaram a chegar na mesma hora. Primos distantes, amigos de infância, vizinhos, todos expressando surpresa com a grandiosidade da festa. O Maurício se aproximou, rindo. Prima, você devia ver seu celular. Não para de chegar notificação. Ele tinha razão. A cada minuto chegavam mais comentários, mais reações, mais perguntas. Onde é isso, Marta? Que casa linda é sua casa nova? Parece um resort de 5 estrelas. Eu postei uma segunda foto da sala de jantar, onde todos nós estávamos sentados ao redor da mesa gigante. O lustre de cristal criava um efeito de luz mágico, e a comida parecia digna de um restaurante 5 estrelas. Família reunida. 35 corações que batem em um só ritmo. Isso é a verdadeira riqueza. As curtidas e os comentários se multiplicaram. Às 8, durante a ceia formal, o meu celular, que estava desligado, começou a vibrar insistentemente na minha bolsa. Eu o liguei por um momento e vi 17 ligações perdidas do Ricardo e 9 da Carla. Também tinha 20 mensagens no WhatsApp do Ricardo. Mãe, onde a senhora está? De quem é essa casa? Como a senhora tem tanto dinheiro? A Carla está chorando. Diz que não entende nada. Por favor, me atende. Eu o desliguei de novo e voltei para a ceia. O chefe tinha preparado um menu de 7 passos que superava qualquer coisa que a Carla poderia ter imaginado. Começamos com ostras frescas, seguidas de uma sopa de lagosta que tinha custado mais por porção do que todo o champanhe dos sogros da Carla. Tia Marta, o filho mais velho do Maurício, me disse. Não consigo acreditar que a senhora vivia naquele apartamento pequeno, tendo tudo isso. Por que a senhora fazia isso? Era uma pergunta que vários dos meus convidados tinham feito. Porque eu queria saber quem me amava pelo que eu sou no meu coração, não pelo que eu tenho na minha conta bancária. E agora eu sei com certeza. A Olga levantou a taça. Mana, um brinde à sua sabedoria. Qualquer outra pessoa teria se gabado da fortuna no primeiro dia. Você teve a paciência de esperar 15 anos para conhecer o verdadeiro coração das pessoas. O brinde foi emocionante e eu pude ver lágrimas nos olhos de várias pessoas. Às 9, eu postei a foto mais impactante de todas. Eu, segurando uma taça de champanhe na varanda principal, com a mansão toda iluminada atrás,
e o oceano ao fundo. Eu usava um colar de pérolas que tinha herdado da minha mãe e que nunca tinha usado porque a Carla sempre fazia comentários desdenhosos sobre joias antigas. A legenda dizia: aos 69 anos, aprendi que nunca é tarde demais para se cercar apenas de amor verdadeiro. Minha casa, minha família, minha felicidade. Esta foto viralizou na família. Em menos de uma hora, tinha mais de 200 comentários e tinha sido compartilhada por dezenas de parentes. Primos que eu não via há anos comentavam: Marta, a gente não sabia que você tinha essa casa incrível. Por que você nunca convidou a gente? Você parece uma milionária. O Leonardo, que estava observando toda a estratégia de redes sociais, se aproximou. Marta, a senhora é uma gênia da vingança digital. Isso vai atingir o Ricardo e a Carla de um jeito que eles não vão conseguir ignorar ou negar. Exatamente essa é a ideia, Leonardo. Que eles vejam exatamente o que perderam por causa da arrogância deles. Às 10 da noite, decidi ligar o meu celular para ver a dimensão do drama. Eu tinha 43 ligações perdidas do Ricardo, 26 da Carla e, surpreendentemente, 5 do Gabriel, do telefone do amigo dele. As mensagens do Ricardo tinham evoluído de confusão para desespero. Mãe, por favor, me explica o que está acontecendo. Essa casa é sua mesmo? A Carla diz que não é possível que a senhora tenha tanto dinheiro. Estamos muito preocupados. Por favor, me atende. Mas as mensagens mais reveladoras eram da Carla. Dona Marta, eu não entendo por que a senhora está fazendo isso. Por que nunca disse que tinha dinheiro? O Ricardo está muito nervoso. Precisamos conversar. E finalmente. Olha, talvez eu tenha me enganado sobre a ceia de Natal. A gente pode dar um jeito. Tarde demais, querida Carla. Tarde demais. Às 11, durante a sobremesa, um soufflé de chocolate preparado pelo chefe francês que parecia o paraíso, eu postei um vídeo que a Iris tinha gravado durante o jantar. Nele aparecia toda a mesa, as risadas, os brindes, a felicidade total. Natal em família. 35 pessoas que escolheram passar esta noite mágica comigo. Gratidão infinita por tanto amor. O vídeo viralizou na família. Parentes que eu não falava há anos começaram a me escrever. Mas o mais importante era que eu conseguia imaginar o Ricardo e a Carla vendo cada segundo daquele vídeo, finalmente entendendo a magnitude do que tinham perdido. À meia-noite, quando estávamos todos na varanda assistindo a uma queima de fogos que eu tinha contratado para encerrar a noite, o Gabriel conseguiu me ligar do telefone do melhor amigo. Vovó, por que a senhora não está aqui? Eu sinto muita falta da senhora. A vozinha dele partiu meu coração. Meu amor, a vovó também sente sua falta, mas às vezes os adultos tomam decisões que têm consequências. Seu pai e sua mãe decidiram que a vovó não era elegante o suficiente para a ceia especial deles. Mas eu queria estar com a senhora, vovó. A mamãe está chorando a noite toda e o papai está muito bravo. Meu neto lindo, um dia, quando você for mais velho, vai entender que as pessoas que realmente amam a gente nunca fazem a gente se sentir insuficiente. No fundo, eu pude ouvir a Carla gritando. Me dá esse telefone agora mesmo. Antes que a ligação fosse encerrada, a Iris se aproximou com o notebook. Marta, a senhora tem que ver isso. Suas fotos foram vistas por mais de 500 pessoas nas últimas 4 horas. Todo mundo está perguntando sobre a mansão, sobre a senhora, sobre como essa transformação é possível. As notificações não paravam de chegar e cada uma era uma pequena vitória. O Maurício se sentou ao meu lado enquanto observávamos os últimos fogos. Prima, você acha que o Ricardo e a Carla aprenderam a lição? Esta noite, eles viram apenas a ponta do iceberg, primo. Amanhã eles vão descobrir quem eu sou de verdade, e vai ser ainda mais chocante do que tudo isso. A Olga me deu um abraço apertado. Mana, este foi o Natal mais incrível das nossas vidas, mas eu estou curiosa. O que vai acontecer amanhã? Amanhã, minha querida Olga, eles vão vir me procurar. E quando eles chegarem aqui, vão receber a lição mais importante das suas vidas. Enquanto a última luz dos fogos de artifício se desvanecia no céu estrelado, eu soube que tinha conseguido algo mais do que vingança. Eu tinha recuperado a minha dignidade, reunido a minha verdadeira família e provado que o respeito não se pede, se conquista e se exige. A noite tinha sido perfeita, mas o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. Na manhã do dia 26 de dezembro, acordei na suíte principal da minha mansão
em uma cama king size com vista para o oceano. Era a primeira vez em anos que eu acordava me sentindo em paz comigo mesma. A Olga tinha dormido em um dos quartos de hóspedes, e a encontrei na varanda, tomando um café recém-moído enquanto observava as ondas. Bom dia, mana milionária. Ela me cumprimentou com um sorriso travesso. Como é ser a mulher mais poderosa da família? Parece justiça, Olga. Pura e simples justiça. Nos sentamos para tomar o café da manhã que o chefe tinha preparado antes de ir embora. Croissants, frutas tropicais frescas e ovos Benedict, que pareciam uma obra de arte. Às 9 da manhã, meu celular começou a tocar de novo. Desta vez, era um número que eu não conhecia. Alô, dona Marta? Aqui é a Patrícia, mãe do Gabriel. Desculpe ligar tão cedo, mas o Ricardo e a Carla estão aqui desde as 7 da manhã, perguntando se a gente sabe onde a senhora está. Interessante. Eles estavam tão desesperados que tinham ido incomodar os pais dos amigos do Gabriel. E o que a senhora disse a eles? Bom, na verdade, a gente viu as fotos da senhora no Facebook ontem à noite. Que casa impressionante. Todos os pais do colégio estão comentando. Mas eles parecem bem nervosos. Dizem que precisam encontrar a senhora com urgência. Diga a eles que eu estou perfeitamente bem e que quando eu quiser vê-los, eu entro em contato. Desliguei, sentindo uma satisfação imensa. O desespero tinha começado oficialmente. Nos 30 minutos seguintes, recebi 5 ligações parecidas. Vizinhos do meu antigo apartamento, parentes distantes, até o dentista do Gabriel. O Ricardo e a Carla estavam mobilizando o mundo para me encontrar. Às 10, decidi ligar o meu celular para ver a dimensão total do drama. Eu tinha 68 ligações perdidas do Ricardo, 41 da Carla, e mais de 200 mensagens de WhatsApp. As mensagens tinham evoluído de uma maneira fascinante. As primeiras do Ricardo. Mãe, eu não estou entendendo mais nada. Como a senhora tem uma mansão? Por que a senhora nunca disse que era rica? A Carla está em choque, não dormiu a noite toda. Por favor, a gente precisa conversar urgente. Depois vieram as da Carla. Elas eram as mais reveladoras. Dona Marta, eu acho que houve um mal-entendido. Talvez eu tenha sido direta demais ontem, mas a senhora sabe como eu sou. Eu não entendo por que a senhora fez todo esse show em vez de só nos dizer a verdade. O Ricardo diz que a senhora sempre foi discreta com dinheiro, mas isso é ridículo. Mas as mensagens mais recentes mostravam um pânico total. Dona Marta, atenda o telefone. Todo mundo está perguntando sobre a senhora e a sua casa. Os pais do colégio do Gabriel não param de ligar pra gente. Onde a senhora está? Às 11, eu decidi postar uma última foto nas minhas redes sociais. Eu, de roupão de seda, tomando café na varanda principal com o oceano ao fundo. A legenda dizia: acordar no paraíso. Quando você remove pessoas tóxicas da sua vida, só resta espaço para a paz e a felicidade. A reação foi imediata. Em 10 minutos, eu tinha mais de 50 comentários. Pude ver que o Ricardo tinha reagido com um emoji de choque. A Carla tinha comentado: Dona Marta, por favor, ligue pra gente. Estamos preocupados. Mas eu não respondi nada. Ao meio-dia, a Iris chegou com notícias interessantes. Marta, a senhora tem que ver isso. A sua história viralizou para além da família. Uma de suas sobrinhas compartilhou as fotos em um grupo no Facebook que tem mais de 10 mil membros. Todo mundo está falando sobre a avó que tinha uma mansão secreta. De fato, as fotos tinham ultrapassado o círculo da família. Centenas de pessoas que eu não conhecia estavam comentando a história, compartilhando as suas próprias experiências com familiares tóxicos e comemorando a minha vingança perfeita. Eu tinha criado, sem querer, um fenômeno viral. À 1 da tarde, o meu telefone tocou com um número privado. Era o Gabriel, chorando. Vovó, por favor, vem para casa. O papai e a mamãe estão muito bravos e tristes. Eles dizem que a senhora enganou eles. Eu não entendo nada, só quero que a senhora venha. Meu coração se partiu ao ouvir meu neto, tão confuso e assustado. Meu amor, a vovó não enganou ninguém. A única coisa que eu fiz foi ficar em silêncio sobre algumas coisas. Você se lembra de quando a sua mãe disse que a vovó não era elegante o suficiente para a ceia especial deles? Sim, e eu disse para ela que isso era feio, mas ela me mandou para o meu quarto. Exato, meu neto. Às vezes, os adultos têm que aprender lições difíceis.
Mas a senhora pode vir, por favor, vovó? Está muito feio aqui. Um dia, muito em breve, a gente vai se ver, meu amor. Eu prometo. Quando eu desliguei, as lágrimas rolavam no meu rosto. Esta situação estava afetando o Gabriel, e essa não tinha sido a minha intenção. Às 2 da tarde, eu e a Olga estávamos almoçando na varanda quando ouvimos o som de um carro acelerando no caminho da mansão. Mana, acho que a cavalaria chegou, disse a Olga com uma mistura de nervosismo e emoção. De fato, o BMW do Ricardo parou de repente em frente à entrada. Pude ver o Ricardo e a Carla saírem do carro, os dois visivelmente nervosos. O Ricardo usava a mesma roupa do dia anterior, como se não tivesse dormido. A Carla estava com a maquiagem borrada e o cabelo bagunçado, algo que eu nunca tinha visto. Eles ficaram parados em frente à mansão por vários minutos, claramente impressionados. Eu pude vê-los apontando para diferentes detalhes: a fonte de mármore, os jardins perfeitamente cuidados, as colunas da entrada, a vista para o mar. As bocas deles estavam abertas em choque. Finalmente, o Ricardo se aproximou do portão e apertou a campainha. Pelo interfone, ouvi a voz dele, trêmula. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Por favor, a gente precisa conversar. Eu não respondi de imediato. Deixei-os esperando por 5 minutos inteiros enquanto eu terminava a taça de champanhe do almoço. Quem é? Eu perguntei, como se não soubesse. Mãe, sou o Ricardo. Eu estou aqui com a Carla. Por favor, abra para a gente. A voz dele tinha um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar aproveitando a sua ceia europeia sofisticada? O silêncio que se seguiu foi tenso. Mãe, por favor, a gente precisa de explicações. Nada disso faz sentido. Explicações sobre o quê, meu filho? Sobre esta casa? Sobre o dinheiro? Sobre por que a senhora mentiu para a gente todos esses anos? Eu nunca menti para vocês, Ricardo. Eu só nunca contei toda a verdade. Existe uma diferença. Eu pude ouvir a Carla falando no fundo, frustrada. Mãe, a senhora pode abrir o portão para a gente conversar como adultos? Claro, meu filho. Mas antes, me diga uma coisa. Essa visita é porque vocês realmente querem me ver? Ou porque viram as fotos e agora, de repente, eu me tornei interessante? A pergunta flutuou no ar como uma faca. Mãe, não é isso, é que... Bem, a gente está confuso. Por que a senhora nunca disse que tinha tanto dinheiro? Porque eu queria saber se vocês me amavam pelo que eu sou, Ricardo, não pelo que eu tenho. E agora eu tenho todas as respostas que precisava. Finalmente abri o portão automático e os vi caminhando devagar pelo caminho de pedra. Cada passo que eles davam era carregado de surpresa e compreensão. Aquela não era a avó pobre e dependente que eles tinham conhecido. Aquela era uma mulher poderosa, no seu próprio reino. Quando chegaram à porta principal, eu abri pessoalmente, usando um vestido vermelho elegante e as pérolas que minha sogra tinha me deixado. A expressão no rosto deles quando me viram, na minha própria mansão, foi exatamente o que eu tinha esperado por 15 anos. Choque, confusão e, pela primeira vez em muito tempo, respeito involuntário. Olá, Ricardo. Olá, Carla. Bem-vindos à minha casa. Minha voz era calma, controlada, poderosa. Podem entrar, por favor. A gente tem muito o que conversar. O Ricardo e a Carla entraram na mansão caminhando como se estivessem em um museu, olhando para cada detalhe com uma mistura de admiração e horror. Os olhos deles se moviam do lustre de cristal da entrada para as obras de arte originais nas paredes, do piso de mármore para os móveis de design. Era como se eles estivessem vendo um fantasma, mas o fantasma era eu. Sentem-se, eu disse, apontando para o sofá de couro italiano na sala principal. Eles obedeceram sem dizer uma palavra, algo que eu não via há anos. Normalmente, a Carla teria feito algum comentário condescendente sobre a decoração, ou o Ricardo teria tentado controlar a conversa, mas agora eles estavam completamente fora de seu elemento. A senhora pode me explicar o que está acontecendo? O Ricardo finalmente encontrou a voz, mas soava pequena e insegura. Esta casa é sua mesmo, mãe? Claro que é minha, meu filho. Eu comprei há 1 semana, à vista. A palavra à vista os fez empalidecer.
A Carla, que estava olhando para a vista para o mar, virou-se para mim com aquela expressão de cálculo que eu conhecia tão bem. Dona Marta, eu não entendo de onde a senhora tirou tanto dinheiro. Por acaso a senhora ganhou na loteria e não contou para a gente? Eu dei uma risadinha suave, um som que claramente os desestabilizou ainda mais. A loteria, Carla? Não, querida. Isso é muito melhor do que a loteria. Isso é planejamento, investimento inteligente e paciência. Levantei-me e caminhei para a janela, aproveitando o poder de controlar completamente a situação. Quando o Roberto morreu, há 15 anos, vocês presumiram que eu estava na miséria. Eu me lembro perfeitamente de como vocês me olhavam com pena durante o enterro, cochichando que a pobre Dona Marta ia ter que vender a casa e viver com uma aposentadoria miserável. O Ricardo baixou o olhar, claramente se lembrando daquelas conversas. O que nenhum de vocês sabia era que o Roberto tinha sido um gênio dos investimentos. Durante 20 anos, em silêncio, ele tinha comprado ações de empresas de tecnologia que pareciam sem importância, mas que ele sabia que iam estourar. Ele também comprou terrenos em áreas que todo mundo considerava inúteis, mas que agora são empreendimentos multimilionários. A Carla abriu a boca para me interromper, mas eu a silenciei com um olhar. Eu não terminei, querida. O Roberto me deixou não apenas o seu amor, mas também uma fortuna de 35 milhões de reais, que tem crescido silenciosamente todos esses anos. Agora ela vale mais de 80 milhões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Ricardo parecia ter levado um soco. 80 milhões, é boss, ele sussurrou. E a senhora viveu todos esses anos naquele apartamento pequeno, usando cupom de desconto, pedindo dinheiro emprestado. Exatamente, meu filho. Durante 15 anos, eu interpretei o papel da viúva pobre, enquanto observava com cuidado quem me amava pelo que eu sou e quem me tolerava por obrigação. Eu me sentei na frente deles, cruzando as pernas com a elegância que eu tinha aprendido a esconder. Mas por quê? A Carla parecia genuinamente confusa. Por que a senhora fingiu ser pobre se tinha tanto dinheiro? Porque eu queria conhecer o verdadeiro coração das pessoas ao meu redor, Carla. E os resultados foram muito reveladores. O Ricardo se inclinou para a frente com as mãos trêmulas. Mãe, se a gente soubesse, o que a gente teria feito de diferente? Ricardo, vocês teriam me tratado com respeito. A Carla teria parado de fazer comentários desdenhosos sobre a minha roupa e a minha comida. Vocês teriam me incluído nos planos de vocês, em vez de me excluir o tempo todo. A Carla ficou vermelha. Dona Marta, eu nunca... Bem, talvez, às vezes, eu fosse um pouco direta. Um pouco direta? Eu me levantei de novo, sentindo a força que eu tinha mantido escondida por tantos anos. Carla, durante 5 anos você me tratou como se eu fosse um fardo. Você me fez sentir que a minha presença era um incômodo em todas as festas. No ano passado, você me disse que os meus presentes para o Gabriel eram baratos e inadequados. Há 6 meses, você sugeriu que talvez fosse melhor se eu não fosse à apresentação da escola dele, porque as outras avós se vestem melhor. No mês passado, você me pediu para não levar meu prato preferido para o jantar de família, porque não combinava com o meu menu sofisticado. Cada palavra era uma bala, e eu podia ver como elas a atravessavam. O Ricardo tentou defender a esposa. Mãe, a Carla não queria ser cruel. É só que ela tem padrões elevados. Padrões elevados, Ricardo? Você se refere a quando a sua esposa sugeriu que eu lavasse melhor as mãos? Porque algumas pessoas mais velhas não se dão conta quando não estão totalmente limpas. O choque no rosto do Ricardo confirmou que a Carla nunca tinha contado a ele sobre essa humilhação. A Carla fez o quê? A voz dele tinha uma nota perigosa. Ah, tem muitas coisas que a sua adorada esposa me disse quando você não estava presente, meu filho. A Carla se levantou abruptamente. Dona Marta, a senhora está exagerando. Talvez eu tenha sido um pouco insensível às vezes, mas nunca foi a minha intenção. Insensível? Eu a interrompi, com uma voz que eu não reconheci como minha. Carla, há 2 dias, você me disse que eu não era sofisticada o suficiente para jantar com os seus pais. Você me disse que as minhas conversas sobre cupons não eram apropriadas. Você sugeriu que era melhor eu passar o Natal sozinha, assistindo televisão. O Ricardo se virou para a esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto.
Você disse isso para minha mãe? Ricardo, Bem, é que... A Carla gaguejou pela primeira vez desde que eu a conhecia. Era só que os meus pais têm expectativas específicas. Expectativas sobre o quê, Carla? A voz do Ricardo estava aumentando. Sobre a minha própria mãe? Pela primeira vez em anos, meu filho estava me defendendo, mas era tarde demais. Ricardo, eu disse calmamente, não fique bravo com a Carla. Ela simplesmente mostrou a verdadeira natureza dela, assim como você, quando me ligou para me excluir do Natal, sem sequer se perguntar como eu me sentiria. Mãe, eu pensei que a senhora ia entender. A Carla disse que seria melhor. A Carla disse, a Carla pensou, a Carla queria. E o que a sua mãe sentia, Ricardo? Quando foi a última vez que você se importou com a minha opinião sobre algo? Eu me aproximei da janela e apontei para a praia. Está vendo aquela varanda lá embaixo? Ontem à noite, 35 pessoas jantaram comigo. 35 pessoas que me amam o suficiente para passar o Natal na minha companhia. Pessoas que nunca me fizeram sentir que eu não sou suficiente. A Olga voou de 3 estados diferentes para estar comigo. O Maurício cancelou os planos dele para trazer toda a família, meus vizinhos, meus primos, até pessoas que eu não via há anos. Todos vieram quando eu os convidei. Sabe por quê? Porque amor e respeito de verdade não precisam de mansão nem de dinheiro para existir. A Carla tinha começado a chorar, mas não eram mais as lágrimas de uma vítima. Eram as lágrimas de alguém que finalmente entende as consequências das suas ações. Dona Marta, eu sinto muito mesmo, se a senhora tivesse dito... Mas você não disse, Carla. E essa é exatamente a razão pela qual eu mantive o meu segredo. Eu queria ver como vocês me tratariam quando pensassem que eu não tinha nada a oferecer. O Ricardo se levantou e caminhou até mim. Mãe, eu entendo que a senhora está brava, a gente merece, mas somos família. A gente pode consertar isso. A gente pode, Ricardo. Mas ontem, quando você me ligou para me excluir do Natal, não me pareceu que a família fosse muito importante para você. Foi um erro, mãe. Um erro horrível. A Carla me convenceu de que seria melhor, mas eu deveria ter pensado por conta própria. Ele finalmente estava assumindo a responsabilidade, mas as feridas eram muito profundas. Ricardo, durante 15 anos, eu esperei que alguém nesta família me defendesse. Eu esperei que o meu próprio filho me valorizasse o suficiente para não permitir que me humilhassem na minha própria frente. Mas isso nunca aconteceu. Minha voz falhou um pouco, mostrando pela primeira vez a profundidade da minha dor. Agora, vocês estão aqui, não porque finalmente se deram conta de que eu mereço respeito, mas porque descobriram que eu tenho dinheiro. Vocês não veem a diferença? A pergunta ficou no ar, como uma sentença final. A Carla se aproximou com os olhos vermelhos. Dona Marta, a senhora tem razão. Eu fui horrível com a senhora. Eu não tenho desculpa, mas o Gabriel precisa da senhora. Ele não entende porque a avó dele sumiu de repente. Era o último recurso dela, usar meu neto como escudo emocional. O Gabriel precisa de mim, Carla. Mas ele também precisa crescer em uma família que ensine respeito e valores de verdade. E claramente, vocês dois têm muito a fazer sobre isso. Eu me virei para uma porta, indicando que a conversa tinha acabado. Esta conversa não terminou, mas por hoje já é o suficiente. Vocês sabem onde me encontrar, quando estiverem prontos para um pedido de desculpas de verdade. Não apenas lágrimas de pânico, porque se deram conta de que trataram mal uma pessoa poderosa. Eu os deixei ali, na minha sala, contemplando as ruínas da sua arrogância. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. O Ricardo e a Carla não desistiram depois da nossa conversa na mansão. Pelo contrário, eles aumentaram os esforços de uma forma que me surpreendeu. No segundo dia, o Ricardo apareceu na minha porta sozinho, sem a Carla, com uma expressão que eu não via desde que ele era criança, uma humildade genuína. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de como a gente te tratou. Ele começou quando eu abri a porta. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu não dormi na noite passada. Fiquei acordado a noite toda, lembrando de cada momento em que eu falhei como filho. Os olhos dele estavam vermelhos e pela primeira vez em anos ele parecia vulnerável. Entre, Ricardo. Mas desta vez você vem à minha casa sob as minhas condições. Eu o levei para a varanda, onde eu tinha tomado café da manhã. Quer café?
Eu o servi em uma xícara de porcelana, observando como os olhos dele se fixavam em cada detalhe de luxo que ele tinha me visto usar por anos, sem saber a verdadeira origem. Mãe, eu preciso perguntar uma coisa, e quero que a senhora seja completamente honesta. Ele se sentou na ponta da cadeira como se estivesse em uma entrevista de emprego. Algum dia, durante todos esses anos, a senhora sentiu que eu te valorizava de verdade, não como uma obrigação, mas como uma pessoa. A pergunta me pegou de surpresa, pela honestidade. Ricardo, houve momentos lindos. Quando você nasceu, quando você era pequeno, quando você precisava de mim de verdade. Mas nos últimos anos, eu parei, procurando as palavras certas. Nos últimos anos, eu senti que você me tolerava mais do que me valorizava. É exatamente isso que eu temia que a senhora dissesse. Ele cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu me tornei uma pessoa que eu não reconheço. Eu deixei que a Carla tomasse decisões sobre a nossa família, sobre a senhora, sem defender o seu lugar nas nossas vidas. E isso é imperdoável. E a Carla? Eu perguntei, curiosa para saber como ela estava reagindo. A Carla está processando. Ela tem chorado desde ontem. Diz que se sente a pior pessoa do mundo, mas, sinceramente, mãe, eu não sei se as lágrimas dela são por ter machucado a senhora ou por ter perdido a oportunidade de se beneficiar da sua riqueza. A honestidade dele me chocou. E você, Ricardo? Por que você está aqui? Por culpa genuína ou porque agora você sabe que a sua mãe não é o fardo financeiro que você pensava? Pelas duas coisas. Ele admitiu, sem hesitar. E eu odeio admitir, mas é a verdade. Eu estou aqui porque me dói ter sido tão cego e cruel com a senhora, mas também porque eu tenho medo de ter perdido para sempre a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Pelo menos você é honesto. Eu me encostei na minha cadeira, observando as ondas do oceano quebrando na minha praia particular. Ricardo, durante 15 anos eu esperei que um dia você se desse conta de que estava me perdendo. Mas você precisou ver uma mansão e uma fortuna para entender que tinha cometido erros. A senhora tem razão, e isso me torna a pior espécie de filho. A voz dele falhou um pouco. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir perdão. Eu sei que provavelmente é tarde demais para consertar o mal que a gente causou. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo de cada momento em que eu fiz a senhora se sentir menos valorizada. E o Gabriel, Ricardo? Como você explica tudo isso para um menino de 8 anos? Essa é a parte mais difícil. O Gabriel não entende porque a avó dele sumiu de repente. Ele tem perguntado por você todos os dias. Ontem, ele me disse: Pai, por que a vovó não quer mais ver a gente? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Aquele menino não tem culpa dos erros dos pais. Eu murmurei, sentindo meu coração se partir. Eu sei, mãe. E eu estou tentando explicar para ele de um jeito que ele consiga entender. Eu disse que, às vezes, os adultos cometem erros muito grandes e têm que trabalhar muito para consertar. Naquele momento, meu telefone tocou. Era a Olga. Mana, você está bem? Eu vi que o Ricardo estava aí. Sim, estou bem. O Ricardo e eu estamos tendo uma conversa muito necessária. Perfeito. Eu só queria te dizer que o Maurício me ligou. A família toda está sabendo do que aconteceu. E todos estão do seu lado, só para você saber. Depois que eu desliguei, o Ricardo me olhou, curioso. A família toda está sabendo? Ricardo, o que vocês não entendem é que por anos todos os parentes viram como a Carla me tratava. Todos ouviram os comentários condescendentes dela. Todos notaram como vocês me excluíam de forma gradual. Esta revelação não foi só sobre o dinheiro, foi sobre justiça. O Maurício me contou sobre a vez em que a Carla sugeriu que ele lavasse as mãos antes de tocar nos móveis. A Olga me lembrou de como a Carla esquecia de convidá-la para as festas. A sua prima me disse que a Carla tinha sugerido que ela não trouxesse os filhos pequenos, porque eles faziam muito barulho. O Ricardo ficou pálido a cada exemplo. Eu não sabia. A Carla nunca me contou porque ela sabia que era errado. Exatamente, Ricardo. Mas ela fazia mesmo assim, confiando que a influência dela sobre você era mais forte do que a sua lealdade à sua própria família. Mãe, tem alguma forma de a senhora perdoar a gente? Alguma forma de a gente reconquistar a sua confiança? Ricardo, o perdão não é algo que a gente dá logo depois de um pedido de desculpas.
É algo que se conquista com ações consistentes, ao longo do tempo. O que a gente teria que fazer? A pergunta dele soava desesperada, mas genuína. Primeiro, vocês têm que entender que esta não é só a minha casa nova. Esta é a manifestação física da minha verdadeira identidade. A pessoa que eu sempre fui, mas que vocês nunca se deram o trabalho de conhecer. Segundo, vocês têm que aceitar que o Gabriel merece crescer conhecendo a verdadeira avó dele, não a versão que vocês preferiam. Ele merece saber que pode sonhar grande, que pode alcançar coisas extraordinárias e que ele nunca deve permitir que ninguém o faça se sentir menor do que ele é. E terceiro, eu continuei, me levantando para caminhar em direção ao parapeito da varanda. Vocês têm que se comprometer a tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente da situação financeira delas. Porque a verdadeira elegância não se compra em lojas da Europa, Ricardo. A verdadeira elegância está em como você trata as pessoas que você acha que não podem te dar nada em troca. O Ricardo se juntou a mim. Mãe, eu sei que a gente tem muito trabalho a fazer. Eu sei que provavelmente vai levar anos para a gente reconquistar a sua confiança, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. E a Carla vai ter que tomar as próprias decisões sobre o tipo de pessoa que ela quer ser, mas eu te garanto que eu nunca mais vou permitir que ninguém, incluindo a minha esposa, te desrespeite. Tem mais alguma coisa que você precisa saber, Ricardo? Eu me virei para ele com um sorriso que eu não mostrava há anos. Esta mansão não é só minha. Eu vou deixar metade dela para o Gabriel no meu testamento. Mas ele só vai recebê-la se ele se tornar o tipo de homem que trata todas as pessoas com bondade e respeito. A senhora está deixando milhões de reais para ele? Sim, mas mais importante do que isso. Eu estou deixando uma lição. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo que ela tem, mas por como ela trata os outros. Especialmente aqueles que ela ama. O Ricardo começou a chorar de verdade. Mãe! Depois de tudo o que a gente fez, a senhora ainda está pensando no futuro do Gabriel? Eu sempre pensei no futuro do Gabriel, meu filho. A diferença é que agora eu tenho os recursos para garantir que ele seja extraordinário. A gente pode trazer o Gabriel para te visitar? Ele sente muita saudade. Claro, mas com uma condição. Quando ele vier aqui, ele vai conhecer a avó de verdade. A mulher de negócios, a filantropa, a dona de imóveis. Eu não quero que ele cresça achando que as pessoas mais velhas são um peso, ou que dinheiro determina o valor de um ser humano. Claro, mãe, o que a senhora disser. O Ricardo me abraçou pela primeira vez em anos, e por um momento eu senti um brilho do menino que eu tinha criado com tanto amor. Existe esperança para a gente, meu filho, mas vai exigir trabalho de verdade, não apenas palavras bonitas. Quando o Ricardo foi embora naquela tarde, eu me sentei na varanda, assistindo ao pôr do sol e refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Eu tinha alcançado mais do que vingança. Eu tinha recuperado a minha dignidade. Eu tinha ensinado lições importantes e tinha aberto a porta para uma possível reconciliação, baseada em respeito mútuo. Mas, mais importante do que tudo isso, eu tinha provado que nunca é tarde demais para se defender, para exigir o tratamento que você merece e para lembrar ao mundo quem você realmente é. 3 meses depois daquele Natal que mudou tudo, eu estava sentada no meu escritório na mansão, revisando os planos para uma fundação beneficente que eu tinha decidido criar. A vista do oceano, da minha mesa de mogno, me lembrava todos os dias que a vida pode se transformar completamente quando a gente tem a coragem de se defender e mostrar o nosso verdadeiro valor. O Gabriel ele estava me visitando todos os fins de semana desde janeiro. Na primeira vez que ele veio depois da revelação, como a gente tinha começado a chamar na família, ele ficou de boca aberta por 10 minutos, caminhando pela mansão. Vovó, tudo isso é da senhora mesmo? Ele me perguntou com os olhos grandes cheios de surpresa. Sim, meu amor. E um dia, se você se tornar o homem bom e generoso, que eu sei que você pode ser, uma parte de tudo isso vai ser sua. Eu também expliquei a ele, de uma forma que ele podia entender, que o dinheiro era uma ferramenta para fazer o bem, não para se gabar ou menosprezar os outros. O Gabriel, com a sabedoria natural das crianças, entendeu perfeitamente. Por que a senhora não contou para a gente antes, vovó? Ele me perguntou, em um sábado, enquanto a gente construía castelos de areia na minha praia particular.
porque eu precisava saber quem me amava pelo meu coração, Gabriel. E agora eu sei perfeitamente. O Ricardo tinha cumprido a sua palavra. Durante aqueles 3 meses, ele trabalhou muito para consertar a nossa relação. Não com presentes caros ou gestos grandiosos, mas com pequenos atos de carinho que eu não via há anos. Ele me ligava todos os dias, não para me pedir nada, mas para perguntar como tinha sido mal meu dia. Ele começou a vir sozinho, sem a Carla, para ter conversas de verdade comigo sobre a vida, os erros dele e os planos para ser uma pessoa melhor. Mãe, eu andei pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Ele me disse, durante uma das nossas conversas de terça-feira à tarde. Eu me dei conta de que, por anos, eu parei de te ver como uma pessoa e comecei a te ver apenas como a minha mãe, como se isso fosse tudo o que a senhora era. É um erro comum, meu filho. Muitas pessoas esquecem que os pais delas tiveram vidas inteiras antes de se tornarem pais, e que continuam tendo sonhos, ambições e personalidades complexas. Nós estávamos sentados na minha biblioteca, rodeados por livros que eu tinha colecionado por anos, mas que nunca tinha tido espaço para exibir. Eu quero conhecer essa pessoa, mãe. Eu quero conhecer a Marta, a empreendedora, a Marta, a investidora, a Marta, a mulher que construiu tudo isso enquanto mantinha a humildade de usar cupom de desconto no supermercado. O sorriso dele era de verdade, não o sorriso forçado que eu tinha visto por anos. A Carla era uma história diferente. Nas primeiras semanas, ela tinha tentado se aproximar com uma mistura de pedidos de desculpas desesperados e comentários que mostravam que ela ainda não entendia a dimensão dos seus erros. Dona Marta, eu sei que eu fui dura com a senhora, mas eu nunca pensei que a senhora fosse levar as coisas tão a sério. Ela tinha dito durante uma ligação frustrante. Carla, eu respondi com a paciência que eu tinha desenvolvido durante anos de meditação na varanda. O problema não é eu ter levado as coisas a sério. O problema é que por 5 anos você tentou me transformar em uma pessoa invisível na minha própria família. Mas, aos poucos, algo tinha começado a mudar nela também. Talvez tenha sido ver como o Ricardo se transformava. Ou talvez tenha sido se dar conta de que ela tinha ficado do lado errado da história. Ela começou a me enviar mensagens mais atenciosas, lembrando de momentos em que a gente se dava bem, pedindo desculpas por comentários que ela finalmente reconhecia como cruéis. Dona Marta, eu estou em terapia. Ela me confessou durante a primeira visita na mansão em fevereiro. A minha terapeuta me ajudou a entender que o meu comportamento vinha das minhas próprias inseguranças. Era a primeira vez que eu a via mostrar uma vulnerabilidade de verdade. O problema, Carla, é que você tentou se sentir melhor com você mesma, me fazendo sentir pior. Isso nunca é a solução. Eu a servi em meu jogo de porcelana, notando como os olhos dela se fixavam em cada detalhe, com uma mistura de admiração e arrependimento. Eu sei agora. E eu sei que provavelmente vai levar anos para eu reconquistar o seu perdão, mas eu quero que a senhora saiba que eu estou comprometida a mudar. Não apenas por você, mas pelo Gabriel. Eu não quero que o meu filho cresça achando que é certo tratar as pessoas mal. A transformação mais linda tinha sido a do Gabriel. Com o tempo, ele tinha começado a entender a lição mais profunda de toda essa experiência. Vovó, ele me disse em uma tarde, enquanto a gente caminhava pelos meus jardins. Agora eu entendo porque a senhora sempre dizia para eu tratar todo mundo bem no colégio, até as crianças que não tinham brinquedos bonitos. E por que é isso, meu amor? Porque a gente nunca sabe quem é especial de verdade por dentro. Como a senhora, que parecia só a minha avó normal, mas que na verdade era uma super-heroína o tempo todo. A lógica dele de 8 anos era perfeita. Exatamente, Gabriel. E mais importante ainda, todas as pessoas merecem ser tratadas com bondade. Com ou sem dinheiro. Poderosas ou não. Essa é a marca de uma pessoa elegante de verdade. A minha história tinha continuado a se espalhar para além da família. A Evelyn tinha compartilhado a minha experiência em grupos de mulheres de negócios, e eu tinha recebido dezenas de mensagens de mulheres mais velhas que tinham vivido situações parecidas. Muitas me escreviam contando as suas próprias histórias de serem subestimadas ou menosprezadas pelas suas próprias famílias. Uma carta em particular tinha tocado ao meu coração. Era de uma mulher de 74 anos, do interior de Minas Gerais,
Querida Dona Marta, a sua história me deu a coragem de finalmente contar para a minha família sobre a empresa que eu abri há 20 anos. Por 2 décadas, eu fingi que era só uma aposentada chata, enquanto construía um negócio de 6 dígitos. A sua coragem me inspirou a recuperar a minha identidade. Com a ajuda do Leonardo, eu tinha criado a Fundação Dignidade e Respeito, focada em ajudar pessoas mais velhas que tinham sido marginalizadas ou menosprezadas pelas suas famílias. Nosso primeiro projeto era um programa que ajudava avós e avós a se reconectarem com netos que tinham sido afastados por pais tóxicos. Sabe qual é a coisa mais linda de tudo isso, mãe? O Ricardo me perguntou durante um jantar de família na minha mansão, no mês passado. Era a primeira ceia na minha casa com o Ricardo, a Carla e o Gabriel, e tinha sido perfeita. O que, meu filho? Que a senhora não ensinou só uma lição sobre respeito. A senhora ensinou que nunca é tarde demais para transformar a sua vida, para se defender e para exigir o tratamento que a gente merece. A Carla assentiu, com lágrimas nos olhos. E mais importante, eu acrescentei, olhando para o Gabriel que estava construindo algo com os blocos na sala, a gente está ensinando ao Gabriel que o verdadeiro poder não vem do dinheiro, mas da integridade, da bondade e da determinação de nunca permitir que ninguém o faça se sentir menos do que ele é. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu saí para a varanda para observar as estrelas se refletindo na minha piscina de borda infinita. Pensei em todo o caminho que eu tinha percorrido desde aquela ligação que mudou a minha vida. Tinha começado como uma história de exclusão e humilhação, mas se transformou em uma história de empoderamento e redenção. O que eu aprendi durante este processo é que a verdadeira vingança não é machucar quem nos machucou, mas viver tão bem, tão autenticamente e com tanto poder que o comportamento deles se torna a maior vergonha para eles mesmos. Eu não precisei destruir o Ricardo e a Carla. A própria compreensão do que eles tinham perdido foi a consequência mais forte que eles podiam ter. Eu tinha recuperado não apenas a minha dignidade, mas a minha identidade completa. Eu não era mais apenas a avó pobre ou a viúva dependente. Eu era a Marta empreendedora, a Marta filantropa, a Marta, a mulher que tinha construído um império em silêncio e que tinha usado o seu poder para ensinar as lições mais importantes sobre respeito e humanidade. Enquanto as ondas quebravam suavemente na minha praia particular, eu sorri, pensando em todas as pessoas que tinham sido inspiradas pela minha história. Se a minha experiência pudesse dar coragem a apenas uma avó para recuperar a sua dignidade, ou inspirar uma única família a tratar melhor os seus mais velhos, então cada momento de humilhação tinha valido a pena. Aos 70 anos, eu tinha aprendido que nunca é tarde demais para reescrever a sua história, para mostrar ao mundo quem você realmente é e para garantir que as pessoas que você ama aprendam os valores que realmente importam. E isso, mais do que qualquer mansão ou fortuna, era a herança mais valiosa que eu poderia deixar. A vida tinha me ensinado que o respeito não se pede, se conquista e se exige, e que às vezes a lição mais poderosa que você pode dar é simplesmente viver tão magnificamente que a sua própria existência se torna uma prova de tudo o que eles subestimaram. Naquela noite, eu dormi profundamente na minha cama king size, embalada pelo som do oceano, sabendo que eu tinha alcançado algo que poucas pessoas conseguem. Uma segunda chance de ser completamente eu mesma, rodeada pelo amor e pelo respeito que eu sempre mereci. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.